Segunda Reis, capítulo de número 6, versículo de número 1. Diz assim o texto: os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos contigo nos é estreito. Vamos agora ao Jordão e tomemos dali cada um uma viga e façamos ali um lugar para que habitemos. E ele disse, ide, ou andai. Disse-lhe roguemos-te que venha com os teus servos. E ele respondeu: eu irei. Foi, pois, com eles, e quando chegaram ao Jordão, cortaram a madeira, e aconteceu que enquanto um derrubava uma árvore, caiu o ferro do machado na água, e gritou dizendo: ah, Senhor, Senhor meu, era emprestado. O varão de Deus perguntou: onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então cortou um pau ou uma madeira e o lançou ali e fez flutuar o ferro e disse: tomai-o. E ele estendeu a mão e o pegou. Fecha os teus olhos, curve a tua cabeça. Pai das luzes, Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite por intermédio da tua palavra. Coloca uma coluna de fogo de anjos ao redor deste templo e que a tua presença venha mover sobre as nossas vidas. Fala conosco como tu queres, porque a maior profecia na face da terra é a tua palavra, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, servos e servas do Deus Altíssimo, eu estava meditando acerca das Sagradas Escrituras, e o Deus da Bíblia colocou um tema ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite, voltado ao texto que nós acabamos de frisar. O tema da mensagem desta noite é: por que Eliseu fez o machado flutuar? Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: por que Eliseu fez o machado flutuar? Para nós compreender a respeito dessa questão, nós precisamos nos aprofundar acerca da história, do acontecimento, do que expressa o que Segunda Reis, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, está querendo nos dizer nesta noite. Em primeiro lugar, nós precisamos observar que no versículo de número 1, os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que nós moramos contigo, eis que o lugar em que nós moramos contigo nos é estreito. Podemos expressar que aonde eles estavam morando
porque ali era uma escola de profetas, e eles praticamente moravam naquele lugar, porque passavam mais do tempo de suas vidas naquele lugar. E os servos, os filhos dos profetas, que eram discípulos de Eliseu, eles observam o ambiente em que eles estavam na escola dos profetas e chegam até Eliseu e diz: meu senhor, o lugar em que nós estamos morando contigo já está para nós estreito. Em outras palavras, o lugar estava pequeno. É importante a gente destacar que antes disso, ou dias, ou meses, ou anos antes disso, o lugar não estava pequeno. Porque se há tempos anteriores o lugar estivesse pequeno, eles já tinham chegado para o profeta Eliseu e disse: Senhor, o lugar está estreito, o lugar está pequeno, nós precisamos alargar as tendas. Mas chega em um determinado ponto em que eles observam e concluem que o lugar em que eles estão habitando agora está pequeno. Repita comigo: o lugar estava pequeno. Agora, observa primeiro o conceito que eu quero expressar aos irmãos. Se o lugar estava pequeno, significa que eles estavam em fase de crescimento. Eles estavam em fase de crescimento. E mesmo estando em fase de crescimento, alguma coisa daria errado em tempo de crescimento. Um problema surgiria naquele horas depois, mesmo eles estando em momento de crescimento. Porque se observavam que o lugar estava pequeno, significa claramente que eles estavam multiplicando, crescendo, multiplicando, crescendo também em graça e conhecimento. E eu quero destacar aos irmãos que todas as vezes em nossa vida terrena que nós estivermos passando pelo período de crescimento, vai surgir problemas, vai surgir adversidades, vai surgir tempestades. Por quê? Porque tempestades, lutas, provações, problemas surgem em tempos de crescimento. Tempo de crescimento. Porque existem dois lados da história. Existe o lado que Deus permite a situação acontecer, e existe o lado que o diabo se levanta. Mas eu nunca vi uma pessoa estando de qualquer forma, de qualquer maneira diante de Deus, ou seja, sem compromisso com Deus, sincero, chegar e dizer: eu estou passando por uma provação, estou passando por uma luta. Porque quando a pessoa deixa os caminhos do Senhor, fica anestesiado, ou seja, está em uma vida de fracasso e de derrota, mas não percebe, porque o mundo, as ilusões, Satanás ilude a pessoa de tal forma que a pessoa fica anestesiada. Ele não vai jamais dizer: eu estou em uma provação, eu estou em um deserto. O diabo não se levanta contra quem está fazendo a vontade dele. O diabo não tenta parar quem está nos caminhos dele. O inimigo não lança adversidades, problemas contra a vida de alguém que não está passando por um momento de crescimento. Existe aquele ditado que diz que quanto mais dado é cobrado. Quanto mais a unção de Deus vem sobre a nossa vida, maior é a responsabilidade, maior é as vitórias, mas também maior é as provações.
Tem pessoas que olham e dizem: poxa, eu queria estar sentado lá no altar com os obreiros, que coisa linda. Quando chega um dia de consagração, olha e diz: poxa, eu também queria ser consagrado. Querido, quanto mais a gente busca o crescimento, mais o inimigo de nossas almas se levanta contra nós. Quanto mais a gente busca e estamos no processo de crescimento, mais o Deus da Bíblia olha para nós e diz: eu vou provar para depois ser aprovado. Então, eles estavam em processo de crescimento. Então, os filhos dos profetas, os discípulos de Eliseu, chega e diz: então vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar o tronco para construirmos ali o lugar de reuniões. E sabe o que Eliseu disse? Podem ir. Eles mostraram uma necessidade, debaixo do crescimento que estavam. Eles foram até o líder maior e disse a ele: meu senhor, o lugar que estamos é pequeno, precisamos alargar as tendas, mas para isso acontecer nós precisamos de madeira. Precisamos ir até o Rio Jordão e cada um de nós cortar uma madeira e trazer para a construção do lugar. Quando eles terminam de falar, Eliseu responde para eles: podem ir. Aí eles lançam uma pergunta. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? E qual foi a resposta dele? Não, vem para cá, me ajude a pregar. Eles perguntaram: não gostaria de ir ao Jordão com os teus servos? E ele disse: sim, ou eu irei. E quando Eliseu responde dizendo: eu irei, a Bíblia diz: foram ao Jordão e começaram a cortar as árvores. E ele foi com eles. Eu quero trazer outra observação aos irmãos, olhe para cá, que eles estavam em unidade, eles estavam em companheirismo, e eles estavam em concordância. Havia comunhão entre um e os outros, havia concordância entre um e os outros, porque ele chega e apresenta: o lugar que nós estamos está pequeno. O que o profeta faz? O que o profeta Eliseu faz? Ele discorda? Não, ele concorda. Verdade. Mas como o lugar que nós estamos é estreito, nós precisamos ir até o Jordão. Olha aqui o processo da unidade. E cada um de nós, ou seja, se fosse 30, não tem negócio de 29 e cortar e um voltar sem nada. Cada um de nós ir até o Jordão e cortar e trazer e construir o que nós temos que construir. Unidade, companheirismo, concordância, comunhão. Aí a mão de Deus impera. Aí o nome de Jesus é glorificado. Quando eles mostram uma necessidade, o profeta diz: podem ir. Diz: mas o Senhor não quer ir com os teus servos? Olha que exemplo. E qual foi a resposta para ele? Mostrando mais uma vez unidade, companheirismo, união. Eu irei. E a Bíblia diz que eles foram juntos. Aleluia. Aleluia. Eu quero te fazer relembrar para você não esquecer que eles reconheciam a situação que eles precisavam. Eles entendiam que estavam em fase de crescimento. E eles estavam em companheirismo, em unidade, em comunhão e em concordância. E eles se reúnem e vão para o Jordão cortar
a madeira. Só que a Bíblia diz no versículo 5 que quando eles estavam cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E um deles gritou: ah, Senhor, era emprestado. Imagina que quando o camarada pega o machado e bate, ele olha para um lado, a árvore do outro caiu, o tronco do outro caiu, o outro conseguiu derrubar, e quando ele está perto para derrubar, quando ele bate, o ferro do machado solta do cabo e cai dentro da água. O machado poderia ter caído na beira do Jordão, sim ou não? Mas o machado caiu dentro da água. A preocupação vem porque ele mesmo expressa: o machado é emprestado. O machado não era dele. O machado era emprestado. Então nós entendemos que eles saíram da escola de profetas, eles foram para o Jordão em concordância, em unidade, em companheirismo. E quando eles começam a cortar as madeiras, o machado solta do cabo de um dos que estavam com eles e cai dentro do rio Jordão. Quando isso acontece, a gente destacamos aqui o primeiro motivo, a primeira razão pela qual o profeta Eliseu fez o machado flutuar. Porque quando ele grita é emprestado, a Bíblia nos diz claramente que o homem de Deus pergunta. Irmão, me ajude a pregar. O homem de Deus pergunta. O que ele perguntou? Onde caiu? E o camarada mostrou para ele. O servo mostrou para o seu senhor. Mais ou menos ali, distante daqui, mas olha onde está aqueles galhos lá, mais ou menos ali. O profeta não fala mais nada, ele só pergunta aonde caiu. Quando o homem mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, aonde? Em cima da. E quando ele joga aquele galho de madeira, a Bíblia diz que o machado começou a flutuar. Alguém aqui já viu ferro flutuar, irmãos? Nenhum garfo de cozinha flutua. Nenhuma colher flutua. Ferro não flutua. Mas o Deus da Bíblia fez com que o machado flutuasse. Diga assim para quem está à tua esquerda e à tua direita. Diga: Deus tem algo a falar conosco nessa noite. Olha aqui para mim. Primeiro motivo pelo qual Eliseu fez o machado flutuar. Qual foi, bispo? Para mostrar que aonde chega um homem ou uma mulher de Deus, eles chegam para resolver problemas e não para criar problemas. O profeta poderia ter chegado e dito: caiu ali, rapaz, já era, afundou, é fim de carreira, não tem jeito mais, não tem como solucionar mais, querido.
aonde chega um homem e uma mulher de Deus, não importa qual seja o problema, ele chega não para apresentar problema, mas ele chega para apresentar a solução, porque Deus tem a solução para todos os nossos problemas. Bispo, vamos aprofundar nas Sagradas Escrituras. Atos capítulo 3, versículo 1, vamos lá. Atos 3, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 6. Atos capítulo de número 3, do versículo 1 ao versículo de número 6. Quantos encontraram, digam amém. Pode ler. Do versículo 1 ao versículo 6, capítulo 3. Glória a Deus. E Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração, a nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias o colocavam na porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, posto firmemente os olhos nele, disse-lhe: olha para nós. E olhou para ele, esperando-lhe receber alguma coisa. E disse Pedro: não temos prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomou-o pela mão direita e levantou, e logo os seus pés se firmaram. Voltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. E então entrou com eles no templo, andando e saltando. Então, olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo a respeito do paralítico que todos os dias era posto à porta do templo. Todo dia alguém colocava ele à porta do templo, mas não resolvia os seus problemas. De repente, quem chega? Dois homens de Deus. Dois homens de Deus que foi logo sincero para com ele. Nós não temos prata e nós não temos, mas o que nós temos, isto eu. Eles estavam querendo dizer isso aqui, olhe para cá, para o coxo, para o paralítico. Nós não temos ouro, nós não temos prata, nós não temos dinheiro, mas o que nós temos pode resolver e vai resolver o seu problema. Ou seja, os dois homens de Deus chegaram ali para colocar um ponto final no problema daquele homem, dizendo: levanta-te e anda em nome de Jesus. E ele se levantou e adorou e glorificou ao nome de Jesus. O que mais? Vamos mais. Atos capítulo 9, versículo de número 32. Atos capítulo 9, versículo de número 32. Quem está em casa vai acompanhando, vai abrindo aí também. Aleluias. Atos capítulo 9, versículo 32. Nós vamos ler do versículo 32 até o versículo de número 42. Mais um microfone. Pode ler. Simbora. Capítulo 9, versículo 32.
passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali certo homem paralítico, chamado Enias, que havia 8 anos que estava numa cama. E disse-lhe Pedro a Enias: Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma a tua cama. Imediatamente, e ele se levantou. Segura aí. Pedro chega, tem um homem paralítico que há 8 anos. Há quantos anos? 8 anos. Há 8 anos sem andar. Sem andar. 8 anos. Quanto tempo? 8 anos. Quem chega? Pedro. Homem de Deus. O que Pedro chegou para fazer o quê? Para resolver o problema. O que Pedro disse a ele? E disse-lhe Pedro: aleluia, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Imediatamente ele se levantou. Porque Pedro era um homem de e homem de Deus chega para resolver e não para criar problemas. Aí parou por aí? Não. Porque olhe para cá, aonde chega um homem de Deus que resolve problema e não cria problema, quem escuta as boas novas manda chamar quem prossegue. E viram todos os que habitavam em Lida, Sarona, aos quais se converteram ao Senhor. Havia em Jopé um discípulo chamada Tabita, que traduzido quer dizer Thomas. Ela praticava boas obras e dava esmolas. Naquele dia ela adoeceu e morreu. Tendo-a lavado, depositaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida ficava perto de Jope, ouvindo os discípulos de Pedro estavam ali, mandaram-lhes 2 homens, pedindo-lhe que não se desmorecesse, e enviem até eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegando, levaram-no ao quarto onde estava o corpo. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizeram quando estavam com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então ajoelhou-se e orou, voltando-se para o corpo, e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-se a viva. Foi. Ok. Amém? Ok. Então, olha aqui para mim, irmãos. Pedro chega, tem um camarada paralítico há 8 anos. Ele declara a cura em nome de Jesus e o paralítico se levanta. Não distante dali, a notícia chega até lá. E Tabita, traduzido, significa Dorcas, adoece e morre. Quando ela morre, pegam o corpo dela e levam para uma torre alta, um lugar alto.
As viúvas que tinham as suas vestes feitas por mão de Dorcas estavam em pranto, em lágrimas, quando Pedro é chamado de onde ele estava. Por que mandaram chamar a Pedro? Porque Pedro era um homem de Deus, que aonde ele chegava para resolver problemas. E quando Pedro chega até onde Dorcas estava, ele coloca todas as mulheres para fora e declara a vida sobre Dorcas. E quando Dorcas abre os seus olhos, ele o pega pelas mãos e a leva para fora e apresenta a todos com vida. Porque aonde chega o homem e a mulher de Deus, ele vem para trazer vida, ele não vem para matar. Aonde chega o homem e a mulher de Deus, ele não vem para criar problemas, ele vem para solucionar. Vamos mais. Atos capítulo de número 28, versículo de número 7. Nossa bispa. Atos capítulo 28, versículo 7. O apóstolo Paulo agora está saindo de sobrevivente de um naufrágio na ilha de Malta. E ali, glória a Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febres e diziteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com eles os demais na ilha, tinham enfermidades e sararam. Olha aqui para mim. Paulo sobrevive ao naufrágio, chega na ilha de Malta. Ele é conduzido para a casa de Públio, filho de um dos principais ali da ilha. E a Bíblia expressa que iriam ficar hospedados 3 dias na casa de Públio. Aí Públio chega para Paulo e diz: Paulo, meu pai está enfermo, acamado. O que Paulo faz? Apresenta a solução para o problema. A enfermidade, ele impõe as mãos sobre a cabeça do pai de Públio e ministra a cura, e na mesma hora a enfermidade vai. Quando isso acontece na casa de Públio, vocês podem ler depois o contexto. A Bíblia vai frisar que todos os habitantes da ilha de Malta, os que estavam enfermos, sabendo do acontecido, correm para a porta da casa de Públio. Todos os enfermos que se apresentaram ali, a Bíblia diz que Paulo orou e todos receberam a cura. Então, o primeiro motivo que nós devemos entender, por que Eliseu fez o machado flutuar, por que isso aconteceu, é para mostrar que aonde chega o homem e a mulher de Deus, ele chega para resolver os problemas, e não para criar os... O machado flutuou, sim ou não? Problema resolvido. O problema foi resolvido. Aí entra o segundo motivo pelo qual Eliseu fez o machado flutuar. Qual é, bispo? O segundo motivo, a segunda razão pelo qual Eliseu fez o machado flutuar é para que o nome de Jesus fosse glorificado. Porque todas as vezes que um homem e uma mulher de Deus se apresentar diante de um problema, diante de uma luta, diante de uma adversidade, diante de uma ventania, e trazer a solução para aquele problema, no nome de Jesus, o nome de Jesus é glorificado.
pecado. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31, diz assim: portanto, quer que comais, quer que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A tempestade não vem por acaso, a ventania não vem por acaso, a provação não vem por acaso, a perseguição não vem por acaso, os levantes não vêm por acaso, as enfermidades não vêm por acaso, as setas não vêm por acaso, ei, as afrontas não vêm por acaso, os problemas não vêm por acaso. E por que é que eles surgem? Os problemas de todas essas qualificações vêm contra a nossa vida. Sabe por quê? Para que nós nos levantamos como homens e mulheres de Deus, que tenha potencial, que tenha determinação, que tenha unção de Deus na vida, que tenha coragem, que tenha ousadia de apresentar a solução para os problemas. Para quê? Para se engrandecer? Não, para que o nome do Deus da Bíblia seja glorificado. Eu imagino que os servos de Eliseu, quando observou e viu o machado flutuar, começou a pensar consigo mesmo: eu jamais imaginaria que tinha solução para este problema, eu jamais pensaria que o machado poderia flutuar. O cabo tudo bem, a madeira tudo bem, mas ferro flutuar é a primeira vez que eu estou vendo isso acontecer. Eu quero ser profeta de Deus, da parte de Deus para a tua vida e para a nossa vida nessa noite, para lançar uma palavra profética. Hoje da Bíblia está nos erguendo com braço forte para sermos homens e mulheres de Deus, preparados e dispostos aonde a gente chegar, a gente não sermos propagadores de problemas, a gente não sermos causadores de problemas, a gente não sermos notícias de problemas, mas nós sermos aqueles que levam as boas novas, que apresentam a solução para os problemas, que leva a palavra de vida e não palavra de morte, que leva a palavra de vitória e não palavra de derrota, que leva a palavra de conquista e não palavra de fracasso. Ei, o Deus da Bíblia está nos enchendo da sua glória, do seu poder, da sua presença, da sua graça, e manda nos dizer nessa noite: não existe problemas que não tem solução para Deus. Quem sabe a libertação dos nossos filhos, quem sabe a cura de um irmão, de um ente querido, quem sabe uma porta que se fechou, quem sabe um levante que surgiu, quem sabe uma porta que não se abre, quem sabe é o desemprego que bateu a porta, quem sabe é a injustiça que cerca você, quem sabe as coisas estão todas amarradas. Ei, o Deus da Bíblia marcou essa noite para dizer: hoje, não é amanhã, hoje Ele está entrando com provisão para a solução, para os meus e para os teus problemas. Se você crê nesta palavra, abre a tua boca nessa noite e adore, glorifique o nome do Deus da Bíblia nessa noite. Esse Deus é tão sublime, é tão poderoso. E certo tempo Ele olhou para a terra e percebeu que a humanidade estava debaixo da opressão do pecado, estava debaixo da escarnição do pecado, e o povo estava debaixo da escravidão deste século e deste mundo. Mas o Deus da Bíblia, olhando para a terra, Ele diz: eu tenho uma solução para o problema, eu vou resolver o problema da humanidade. Como é que este problema vai ser resolvido? Eu vou enviar o meu filho, o meu único filho. Eu imagino que os próprios anjos perguntaram, porque Ele não brada apenas dizendo enviou o seu filho, Ele diz o único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Ele veio, foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, ele cresceu e como criança já ensinava no meio dos doutores. Ele veio, cumpriu a sua missão na terra. Ele foi desacreditado quando ele expelia os demônios, quando ele curava os enfermos. Muitos se aproximavam trazendo não solução de problemas, mas para criar problemas. Diziam: ele expulsa os demônios, é no nome de Deus, é burro. Ele expulsa os demônios, não é no nome do Deus Altíssimo. E quando ele resgatava um pecador, eles se aproximavam e dizia, ou seja, aqueles que trazem problema, a classe dos que gostam de criar problema. Quando Jesus libertava um pecador arrependido, de coração quebrantado, ele se apresentava e dizia: como pode
ele se assenta na mesa de pecadores, ele come com publicanos e pecadores, mas ele tomava a cena e dizia: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos, eu vim para os enfermos, para os doentes, para aqueles que precisam da cura, não só exterior, mas a cura da alma. E os tempos se passaram, parece que não tinha solução para a humanidade, parecia que não tinha liberdade para o povo, parecia que o povo ia viver para sempre escravo. Mas sabe o que aconteceu? A profecia se cumpriu, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi pregado no madeiro, colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça, perfuraram o seu lado com a lança, ele teve sede e deram vinagre para ele beber, mas quando ele fechou os olhos e disse: está consumado, e ao Pai entregou o seu espírito, o dia se transformou em noite, os que estavam mortos saíram de dentro dos túmulos, o centurião caiu de alto a baixo e disse: verdadeiramente esse é o Filho do Deus Altíssimo, verdadeiramente ele é o Todo-Poderoso. Passou-se o primeiro dia, nada aconteceu, pegaram o seu corpo, foi colocado em um túmulo exclusivo, aonde ninguém havia sido colocado, colocaram a pedra sobre o túmulo. Passa o primeiro dia, nada acontece, passa o segundo dia, nada acontece, parece que eu vejo Satanás olhando e dizendo: acabou, o problema da humanidade não tem solução, é o fim de tudo, é o fim de todas as coisas, é o fim desse povo que acredita nesse tal de Jesus. Mas ao terceiro dia as mulheres estão indo ao túmulo e se encontra com um homem de branco em cima da pedra, e ele olha para ela e diz: por que procurai dentre os mortos aquele que vive está? É Jesus, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe o que é isso? Quando ele ressuscita, ele rasga a sentença, ele rasga o decreto dizendo: o problema já está solucionado, está resolvido. Levante a mão para o céu que eu vou profetizar. Tem solução para o teu problema, tem solução para o meu problema, tem solução para esta causa, tem solução para esta fraqueza, tem solução para esta angústia, tem solução para esta tristeza, tem solução para os nossos filhos, tem solução na vida conjugal, tem solução na vida sentimental. Essa depressão não vai matar você. Eu vou terminar. Certa feita, o Deus da Bíblia levanta um homem cheio do Espírito Santo na terra. Qual era o nome deste homem? Estevão, cheio do poder, cheio da presença do Espírito Santo, até que os causadores de problemas se levantam contra ele e pegam Estevão e o levam para a praça pública, e cada um pega uma pedra na mão e começa a apedrejar Estevão. Parece que eu vejo alguém olhando e dizendo: o que vai ser do nosso amigo Estevão? Senhor, socorre o nosso amigo Estevão. Mas enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu. Eu imagino Deus da Bíblia dizendo: já que vão apedrejar Estevão, tem problema não, eu vou resolver o problema. Como é que ele resolve o problema? As cortinas dos céus se abrem e Estevão olha e vê o Deus Todo-Poderoso assentado e o Filho à destra e direita do Pai, ou seja, ele entregando-se o seu espírito a Cristo, dizendo: Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo, e dá o último suspiro de vida e padece e morre. Na ótica humana, aqueles que apedrejaram Estevão pensavam que estava acabando com a história de Estevão, pensavam que estava criando problema para Estevão, mas eles estavam contribuindo para a solução dos problemas que Estevão estava enfrentando. Por quê? Porque o morrer para nós é Cristo, o morrer para nós é ganho, o morrer para nós é lucro. Por quê? Porque nós partiremos daqui para a eternidade. Fica firme, não baixa a cabeça. Quanto mais o inimigo se levanta, a ordem é para marchar e avançar. Quanto mais o inimigo se levanta, a ordem é para marchar e avançar. Quanto mais o inimigo se levanta, a ordem é para marchar e avançar. Que mais? E não para recuar. Vamos com tudo, vamos para cima. Jeová Nissi é a nossa bandeira. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Paulo,
o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus de Daniel, o Deus de Silas, o Deus de Isaías, o Deus de Pedro, o Deus de Estevão, está conosco. Ele é santo, Ele é poderoso. Obras diabólicas caiam por terra, decretos malignos caiam por terra, dardos, setas enviadas caiam por terra, oferendas diabólicas lançadas, pagas, financiadas, caiam por terra. Há poder no sangue, há poder no sangue, há poder no sangue. Desde o templo à tua casa, desde a tua casa até a tua terceira, quarta geração, o Deus da Bíblia está passando em revista, está queimando os principados, está queimando as potestades, está resolvendo os problemas, está resolvendo os problemas, está resolvendo as pendências. Hoje nós vamos sair daqui saltando na presença dEle. Eu vou terminar. Fica de pé para nós terminar. Fica de pé. Pode dar lugar, pode dar lugar. Você não está no cemitério, você está na casa do Deus da Bíblia. Você não está no velório, você está no culto de louvor e adoração ao Pai das luzes. Aí nós podemos adorar a Ele nessa noite. Eu vou terminar, olha aqui para mim. Imagine. Imagina que quando o machado cai e afunda. Imagine se o dono do machado se apresenta. Cadê meu machado? E naquele momento Eliseu com a madeira jogar na água. O machado flutua. Você pensa que foi Eliseu que pegou o machado em cima da água? Ele fez o machado flutuar. É claro que ao dizer ele fez, nós sabemos que foi através do poder de Deus. Mas o próprio Jesus nos garantiu isso. Se vocês crerem, vocês farão milagres maiores do que eu fiz. Quando ele lança a madeira na água, ele disse para o servo: pegai. E ele vai lá e ele pega o machado. Eu vejo Deus nessa noite indo lá no ponto certo, na causa certa, na situação de forma correta, com a justiça e não com a injustiça, e resolvendo e colocando um ponto final neste problema. Olha aqui para mim. Eu quero te fazer relembrar algo aqui para a gente concluir. Por maior que seja, por mais difícil que seja o problema, Deus tem a solução. O diabo é especialista em dizer: o seu problema não tem solução, acabou, você vai perder a guerra, a história termina assim, a cura não vai acontecer, o milagre não vai chegar, a porta não. Isso é mentira de Satanás. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, o que hoje pode ser peso e carga e opressão, o Deus da Bíblia vai fazer tornar-se em uma grande vitória, em um grande testemunho, em uma grande conquista, para a glória do seu santo nome. Eu concluo a minha fala acerca desta palavra dizendo para você: não desista, não desista, fica firme,
Não é na nossa, meu bispo, eu estou sem força, não é na nossa força. Ele disse: a peleja não é nossa, é Ele que pelejará por nós. Então lembre-se, não se esqueça, que nós devemos sempre ser o que é bispo? Homens de Deus. E as mulheres de Deus, que chegam para resolver problemas. Não importa o grau, não importa o nível do problema. Aonde você chegar, alguém dizer: está nessa situação aqui, ó, já faz anos, não tem jeito. Você vai chegar e vai determinar, como aquele que veio com a determinação para resolver todos os. Quantos podem dizer amém? Curve a sua cabeça. Pai das luzes, te exaltamos e te glorificamos. Nos colocamos diante da tua majestade eterna, porque o Senhor é grande e poderoso. A tua palavra foi ministrada nessa noite aos corações. Que possamos, ó Pai, colocar em prática. Guarde esta palavra no seu coração. E uma vez guardando-a, coloque em prática. Porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Senta só um pouquinho.